turismo e negócios. Oferecimento Farmácia Líder. Para seu conforto e segurança, peça seu medicamento pela teleentrega da Farmácia Líder, pelo 3282-1100. Farmácia Líder, tradição em cuidar de você. E nesse momento estamos passando, por um período de muitas dificuldades aqui no nosso estado, e por conta disso, obviamente que estamos precisando efetivamente trazer informações a respeito dos tribunais que estão parados e outras questões relativas, obviamente, às ações, que estão tramitando nesses tribunais e, enfim, muitas dúvidas e questionamentos. E é por isso que nós temos aqui conosco hoje, nós temos a participação dos nossos convidados aqui, a presidente da subseção Canela Gramado da OAB-RS, a doutora Anne Graumiller, que está conosco aqui, ao lado dos seus colegas advogados, o Gustavo dos Santos, que é especialista em Direito do Trabalho, a Valentina Preze Carvalho, que é presidente da Comissão do Direito do Trabalho, e junto com eles também está aqui o advogado criminalista, o Alberto Padilha Colombo, que está aparecendo nas nossas câmeras. Aliás, quem quiser acompanhar, basta acessar o nosso aplicativo Clube 885 ou ainda o nosso site clube885.com. Começo dando bom dia para a nossa colaboradora da subseção, hoje aqui dentro do programa, do programa da OAB. Da OAB vai à rádio. Tudo bem, doutora Anne? Bom dia, doutora. Como é que você está? Bom dia, Braulio. Braulio. Fazia tempo que não lhe via, né? Eu ia dizer melhor agora que eu tô pertinho, né? As últimas participações foram em casa. Bom dia aos ouvintes, feliz de estar aqui novamente. Doutora Valentina, bom dia, tudo bem? Bom dia, Braulio. Falo mesmo que a Anne, é um prazer estar aqui. Bom dia, ouvintes. Também temos o doutor Gustavo, bom dia. Bom dia a todos, obrigado pela recepção. Doutor Alberto, como é que está? Tudo bem? Bom dia, tudo bem, grande satisfação também estar aqui presente. Que coisa boa, olha só. A gente está nesse momento, doutora Anne, com os tribunais parados, Porque muitos estão debaixo d'água, na verdade, Não estão conseguindo nem acessar o prédio onde fica o local, do tribunal, enfim. E outras questões relevantes, para os empresários, enfim, para a economia, empresários, empregados, enfim, para toda a sociedade gaúcha, que nesse momento passa por um momento de muitas dificuldades em vários setores, não só da economia, mas em outros segmentos, em outras instâncias que são de relevância, para o cidadão, enfim, para a sociedade, doutora. Com certeza, Braulio. Hoje eu vim falar especificamente do papel institucional da OAB e do que nós temos feito, mas eu achei muito pertinente também chamar esses colegas para debater o assunto, porque uma das principais preocupações agora, eu acho, claro que a gente tinha que salvar vidas, é óbvio, mas a gente precisa pensar também no começo da reconstrução, na manutenção das empresas, da saúde financeira das empresas e, por consequência, da manutenção do trabalho, Braulio? Porque eu vejo aqui que na nossa região já é uma preocupação forte a questão do turismo nas próximas semanas, enfim. Mas eu vou deixar para os especialistas depois falarem sobre isso. O que me cabe do papel institucional da OAB, Braulio? Primordialmente, claro que nós temos um papel de representatividade, de defesa da advocacia. Mas a ordem sempre teve, até por questão constitucional, sempre teve um papel comunitário também. E mais do que nunca, a ordem e o nosso presidente Leonardo Lamacchia, que tem sido incansável, é um homem que não dorme, tem trabalhado fortemente, além das prerrogativas da advocacia, também nas questões da comunidade, da cidadania. O que eu trouxe aqui para explicar rapidamente para os nossos ouvintes que devem estar se perguntando também: e o meu processo nesse período todo, o que está acontecendo, às vezes, da minha área, que tem um auxílio-doença, que está esperando uma aposentadoria, da doutora Valentina, que tem uma reclamatória trabalhista, que está aguardando também. E nós, advogados, estamos, eu até estava brincando aqui fora do ar, já com crise de ansiedade, porque a gente não consegue dar uma resposta efetiva para o nosso cliente e a gente sabe o quão necessário é a justiça. O que está acontecendo, Braulio? Nós temos os tribunais em Porto Alegre, tá? O Tribunal de Justiça do Estado, o Tribunal Regional Federal e o Tribunal do Trabalho. Esses três ficam, infelizmente, muito próximos do Guaíba ali, e os três tiveram consequências da enchente com alagamentos, inundações, enfim. E, infelizmente, também, os equipamentos dos tribunais, eles ficavam em andares ou subsolo ou térreos e foi duramente afetado. Ontem até um colega me perguntou, mas os processos não ficam na nuvem?
O Tribunal de Justiça agora está fazendo essa migração para não precisar se utilizar apenas do data center, do computador central, lá no prédio do tribunal, mas também ter esses processos na nuvem. Acontece que, com o desligamento desses data centers, a gente teve a queda dos sistemas. Então, até hoje, eu não consigo acessar um processo do Tribunal Regional Federal, que são essas ações contra o INSS. A doutora Valentina ontem teve uma boa notícia, que o PJE, que é o Sistema do Trabalho, retornou. E o Tribunal de Justiça ainda não retomou. Inclusive, todos os prazos estão suspensos até o final do mês. Então, muitas vezes a pessoa também vai se perguntar: por que meu processo não está andando? Por que não houve aquela intimação? Porque há uma suspensão. Claro que nós sabemos que existem muitas comarcas que não foram afetadas pelas chuvas, mas a maioria das comarcas do Rio Grande do Sul foram. Então, mesmo que os tribunais estivessem rodando normalmente, nós estamos falando de uma imensidão de advogados que não conseguem nem acesso ao escritório porque perderam tudo, e muito menos trabalhar, tá? Então, em linhas muito gerais, essa é a situação dos nossos tribunais hoje. Espera-se que, a partir de 31 de maio, a suspensão vai até o dia 31, a gente consiga ter uma normalização. E só para chamar atenção que essa suspensão vale para todos os processos em todos os tribunais em que advogados gaúchos atuem exclusivamente. Então, daqui a pouco, se tem uma ação no STJ, no STF ou no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, se for patrocinado apenas por advogados gaúchos, esses processos também estão com os prazos suspensos, tá? O que a OAB tem feito, Braulio? Além de fazer, o doutor Leonardo Lamacchia tem trabalhado diariamente com os presidentes dos tribunais. As reuniões são permanentes com a Corregedoria do Tribunal de Justiça também. Mas estamos em muitas frentes. Uma delas, que eu me orgulho muito de comunicar também, e semana passada eu conversava com pessoas aqui da comunidade, é a questão da dívida do Estado com o governo federal. Então, além de todo o trabalho com a advocacia, a OAB também se preocupa com essa questão da cidadania. Isso significa que nós já temos há um tempo um processo tramitando para acabar, para definir que a dívida do Estado com a União está paga. O que a OAB defende, Braulio, é que através de uma perícia já dentro do processo, a dívida, se não está totalmente paga, ela está quase quitada. E aí esse é o momento, de fato, de nós trabalharmos com os tribunais para eles entenderem a urgência e a pertinência de agora se voltarem para essa matéria. Espera-se que nos próximos dias saia alguma decisão. Na semana passada, o ministro Toffoli, o presidente da República, estiveram em reuniões na capital e o presidente Lamacchia participou também e pedindo sensibilidade ao tema. Então, isso é uma coisa de muita relevância, porque se a ordem conseguir essa conquista, eu tenho certeza que vai ser histórica. Mas, além disso, Braulio, o que a OAB tem feito, e me cabe aqui comunicar aos advogados, né, já que a gente fala num espaço aqui da OAB Vai à Rádio, o que a OAB tem feito para a advocacia, tá? Em todas as subseções que foram atingidas pelas águas, foi montado comitês de crise e espaços alternativos para advocacia. Por exemplo, tá? Canoas foi muito atingido, a sede da OAB de Canoas. Tem-se notícias que mais de 1.000 advogados em Canoas foram afetados pelas chuvas. Então, a OAB se preocupou em montar esses gabinetes de crise e espaços alternativos para a advocacia trabalhar. Então, às vezes, a pessoa que não tem condições em Canoas, Porto Alegre, Santa Maria, enfim, de atender no próprio escritório, consegue atender nesses espaços compartilhados da OAB. Além disso, Braulio, a ordem criou um número específico, tá nos nossos perfis, no perfil da OAB-RS, no perfil da OAB Canela Gramado, um telefone exclusivo que a gente tem chamado de telefone de acolhimento, que é para qualquer demanda da advocacia, desde uma questão de prerrogativa até encaminhamento de auxílio através da Caixa de Assistência. Então, quem quiser também pode entrar nas nossas redes e consultar esse telefone, que é o WhatsApp, bem fácil de chamar a OAB. Nós estamos também com a telemedicina e a psicologia online gratuitas. Isso é um serviço da Caixa de Assistência. Então, também toda a advocacia gaúcha tem consultas gratuitas através da telemedicina e também sessões de psicoterapia, tá? Muitas vezes, essas pessoas que foram atingidas pelas chuvas perderam tudo, inclusive receitas de remédio. Então, esse suporte médico da OAB são para essas questões de emergência e, dentre outras, mas de forma totalmente gratuita. A Caixa de Assistência também criou
um auxílio extraordinário. A Caixa Assistência é aquele braço assistencial da ordem preocupado com a saúde e com o bem-estar da advocacia. Foi criado esse auxílio imediato, extraordinário, imediato, no valor de R$1.000 por advogado, Braulio. Então, aqueles colegas que foram atingidos, a gente sabe que aqui embaixo, Três Coroas, Igrejinha, os colegas foram muito atingidos, podem se valer desse auxílio extraordinário para pagamentos imediatos. Podem entrar em contato também através desse telefone, que vão ser atendidos e os benefícios vão ser encaminhados. Aqui no que me cabe, Braulio, em Canela Gramado, eu também tenho tentado ter contato permanente com a direção dos foros, com a Justiça do Trabalho, através da doutora Valentina, para a gente organizar, porque as audiências também estão suspensas, todos os atos presenciais estão suspensos. Então, agradeço desde já o diretor do foro aqui de Canela, a diretora do foro de Gramado e da Justiça do Trabalho, que tem feito uma interlocução muito rápida e solidária. Ontem saiu uma notícia muito relevante também para os advogados, porque o Tribunal de Justiça tinha publicado um ato autorizando, nesse momento excepcional, o levantamento de alvarás. Então, às vezes, o advogado tinha um alvará de sucumbência, que é honorários, dentro do processo, e, a princípio, estaria suspenso esse pedido para saque. Mas o Tribunal de Justiça tinha editado um ato permitindo. E ontem, em conversa com a Corregedoria, o nosso presidente conseguiu derrubar o veto que era para qualquer tipo de alvará. Então, o cidadão de Canela, Gramado e outras cidades que estão nos ouvindo e têm depósitos judiciais e precisam de um alvará, a Justiça Estadual já está autorizando. Então, é uma boa notícia. E a gente espera, Braulio, que em breve tudo possa estar normalizado e a gente consiga trabalhar normalmente. Assim esperamos. Outras dúvidas que surgem, porque também nesse momento temos muitas empresas paradas, muitas empresas desativadas momentaneamente, porque enfim estão embaixo d'água, perderam tudo, não é verdade? Aqui mesmo na região, apesar de não termos enfrentado tantas dificuldades, também, né? Estamos passando por um período aí em que as nossas empresas não estão trabalhando, né? Não tem turista por aqui. Aí vem as questões trabalhistas. A gente está com dois advogados aqui trabalhistas, que é o doutor Gustavo dos Santos e a doutora Valentina Preze Carvalho, para a gente falar justamente dessas questões. Como é que fica essa questão trabalhista nesse momento em que algumas empresas estão precisando, enfim, fazer paradas dando férias coletivas, outras até estão demitindo também, né? Braulio, vou falar rapidamente para depois passar para o colega. O que acontece? Nós tivemos alguns auxílios do governo, saque calamidade, parcelas adicionais do seguro-desemprego, e também a questão da lei, já que nós tivemos da pandemia. Só que nós não temos o auxílio emergencial para manutenção do emprego e da renda, que era aquele pagamento que o governo fazia. Então, nós temos inclusive um ato do Ministério Público do Trabalho, o ato 2 de 2024, de 10 de maio, que a recomendação é que não podem ser suspensos os contratos de trabalho sem pagamento de salário. Então, precisam ser utilizadas essas medidas que nós já tínhamos na lei da pandemia, né? Que é a Lei 14.437 de 2022, que são teletrabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, banco de horas, antecipação de feriados. Então, nós temos algumas medidas. E o que nós estamos vendo é que os sindicatos estão muito à frente aqui, Canela e Gramado, fazendo aditivos às convenções coletivas, prevendo essas situações, né? Férias, antecipação de férias. O que acontece, por exemplo, com a antecipação das férias? As férias vão ser concedidas, podem ser concedidas, inclusive, por período superior a 30 dias. O pagamento, a antecipação do salário dessas férias será feito no 5º dia útil do mês subsequente, e 1/3 de férias, ele pode ser pago junto com a gratificação natalina no final do ano. Então, nós temos alguns meios, né, alternativos para que, nesse momento, as empresas consigam se manter, né, e manter os postos de trabalho. Né, essas são porque realmente o governo não editou nada em relação ao auxílio emergencial conforme nós tivemos na pandemia. Certo. Não sei se o colega quer... Perfeito. E até complementando, né, doutora, a questão do Ministério do Trabalho e Emprego. Ontem o ministro Luiz Marinho, ele deu uma entrevista à 0 Hora e ratificando isso que a gente está conversando, que o meio dos sindicatos, as convenções coletivas, os famosos, entre aspas, dissídios, são o melhor caminho tanto para a empresa quanto para os empregados,
né? Que esse momento tão crítico, a gente sabe que afeta as empresas tanto nos aluguéis, nos seus fornecedores, mas a gente tem que ter esse olhar humano, assim como a gente teve na pandemia, né? A gente está no mesmo avião, penso eu, então tanto os empregados quanto os empresários, a gente precisa ter esse olhar mais humano também. E a recomendação também, Braulio, do Ministério Público do Trabalho, nesses casos que a lei não prevê, o funcionário não consegue chegar até a empresa, né? Não existe meio de transporte, ou ele está num local alagado, é que não fique sem pagar os salários, né? Que abone essas faltas ou utilize esses mecanismos, banco de horas, antecipação de feriados, concessão de férias, né? Que não deixe o funcionário sem pagamento de salários. Certo. Que nem o colega falou, eu acho que nesse momento a gente tem que ter um bom senso, a gente precisa olhar para os dois lados, né? Nós precisamos ter empatia e solidariedade, né? Perfeito. Bom, de qualquer maneira, existe, como foi colocado aqui pelo doutor Gustavo, doutora Valentina, existe já iniciativas, né, que estão sendo tomadas pelos próprios sindicatos. E, além disso, obviamente, que também existe também por parte do próprio governo e também dos tribunais aí, até porque os tribunais também estão parados, essa necessidade do diálogo para que se chegue a um consenso, né, um acordo. De qualquer maneira, pois é, essa questão, por exemplo, o colaborador que não conseguiu chegar no trabalho, ele precisa provar, isso não é necessário, que ele não conseguiu chegar por conta justamente, enfim, de estar enfrentando essas dificuldades. Eu entendo que sim, Braulio. Claro que é até uma questão pública e notória, né? Mas o empregador provavelmente tem a questão do, por exemplo, vale transporte. Quando eu ingresso na empresa, eu vou dizer, né? Vou informar onde eu moro. Então, através do endereço também vai, né? Se sabe que ali aquela região foi atingida. Por isso que eu digo que nesse momento a gente precisa, é um momento atípico, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, assim, né, no geral, né? O funcionário não justificou. Às vezes ele não tem nem celular, ou ele não tem como justificar, né, Braulio? Então, acho que nesse momento realmente a gente precisa ter, né, uma certa empatia, né? Precisamos ter, na verdade, muita empatia. E a questão do próprio governo, né? Que é a questão do saque calamidade, Canela e Gramado, né? Limitado ao valor de 6.220. Havia um período de carência de 12 meses. Foi extinta essa exigência agora, nesse momento, né? A questão das 2 parcelas adicionais. Eu não sei se essa questão das parcelas adicionais, se Canela e Gramado entrou, né, nessa situação. Porque, pelo que eu olhei ontem, eu acredito que não. Saque calamidade, sim, porque foi decretado estado de calamidade. E após o governo decretou, então, situação de emergência, Canela e Gramado, né? E abrange o saque calamidade. Mas essa questão das parcelas adicionais do seguro-desemprego, para quem estava recebendo até 5 de maio, né? Vai ter essas 2 parcelas adicionais, em torno de R$ 1.782,50. Não sei se Canela e Gramado entrou nessa relação, né? A questão também da suspensão do fundo de garantia, eu olhei a portaria, não vi Canela e Gramado. Deixa eu só até complementar, Tina. Ontem nós tivemos uma reunião com as forças policiais, aqui, Defesa Civil, enfim. E eu não sabia muito bem como era essa classificação entre calamidade e emergência. De ontem eu descobri que existe emergência 1, emergência 2, mas existem critérios objetivos. Então, primeiro, o governo do estado comunicou ao governo federal o que estava acontecendo aqui. De forma emergencial foi decretada a calamidade, mas aí depois se faz um pente fino para verificar cada município. Exatamente. Então, nós estamos hoje na classificação de risco 2. Que é quando existem desmoronamentos, enfim, mas não houve alagamentos. Então, isso acaba legalmente, por isso que eu também tinha essa preocupação de explicar para a comunidade que legalmente a gente fica engessado em algumas situações. Claro. Porque consegue ter essa interferência do poder público, né? E na calamidade, não. Pelo que eu olhei na portaria, essa questão da suspensão do recolhimento do fundo de garantia não entrou Canela e Gramado, né? Que teria ali os 4, seria de abril a julho e faria o pagamento em até 4 parcelas a partir de outubro, né? Então, nós temos algumas situações que são previstas para o estado de calamidade que Canela e Gramado não entrou, né? Perfeito. E fazendo esse paralelo, foi excelente a tua colocação com relação à pandemia. Porque, embora seja um momento atípico, esses momentos atípicos vão se tornar cada vez mais típicos. Tanto que na pandemia sobreveio essa lei do estado de calamidade e agora, pós-pandemia, nós estamos rediscutindo como aplicar agora essa lei.
Obviamente, precisaria de um ato do Ministério do Trabalho que até agora não veio, porém já teve a manifestação, de novo, prestigiando as convenções coletivas. E eu gosto de bater nessa tecla, porque embora eu, Gustavo, defenda mais empresas, eu sempre levo essa postura de diálogo. Sim. Que é justamente cara, o sindicato é teu parceiro, tanto o sindicato laboral quanto o patronal. A gente precisa se servir dessa expertise dos sindicatos, e está se provando mais uma vez. Porque ele representa a categoria, né? Exato, então não vai ser exato. um empregador, porque se o empregador faz diretamente um contrato escrito, que é possível em razão dessa lei da pandemia, o sindicato tem a força de representar toda a categoria e se presume que não está sendo prejudicado o trabalhador, né? Então, acho que até para as empresas, elas se sentem mais seguras e, pelo que eu vi, os sindicatos estão trabalhando muito nisso, inclusive colegas que atuam para o sindicato, fazendo esses aditivos à convenção coletiva. Foram ágeis, né? Foram bem rápidos. A preocupação, Braulio, é porque a gente já tem visto, semana passada, a gente já teve notícia de muitos hotéis fechando temporariamente, os parques fechando temporariamente. E aí, particularmente, eu fiquei pensando nisso, da manutenção dos empregos, né? Porque se a gente não tem o hotel em funcionamento, não tem aquele valor girando, como é que vão se pagar os salários? E aí, eu também tenho uma preocupação com a orientação, enfim, de contadores, que é tudo muito temerário. A gente está numa insegurança jurídica nesse período, né? A gente não consegue ter muita certeza sobre nada até as coisas se acomodarem minimamente. Sem dúvida. Doutora Anne Graumiller, obrigado pela sua participação. A gente quer agradecer aqui o tempo que vocês estiveram conosco, esclarecendo algumas dúvidas. É claro que vocês poderão voltar aqui oportunamente, porque nesse momento, como você colocou, há uma insegurança jurídica, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Isso pode mudar. Mas, de qualquer forma, a gente agradece a participação da doutora Anne Graumiller, que é presidente da subseção Canela Gramado da OAB-RS, dentro do programa OAB Vai à Rádio, juntamente com a doutora Valentina Preze Carvalho, que está conosco aqui, presidente da Comissão do Direito do Trabalho. Obrigado, doutora Valentina. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado, doutor Gustavo, que está conosco aqui, Gustavo dos Santos, especialista em Direito do Trabalho. E, igualmente, ele não falou aqui, mas pode deixar um recado aqui, né, já que não falou, o doutor Alberto Padilha Colombo, advogado criminalista, quiser deixar o seu recado aqui, doutor Alberto pode falar também. Alberto, as questões relacionadas a réus presos estão em urgência, né? Só para comunicar também. Normal, réu preso, prisão em flagrante, enfim, todos os direitos das pessoas que estão recolhidas agora seguem sendo atendidos. Para isso ainda não teve uma paralisação. E aproveito para agradecer o espaço, a oportunidade aqui com vocês também. Certamente voltaremos mais. Braulio, 2 beijos preciso mandar das advogadas, nos ouvidos, doutora Karine Martini, doutora Manuela Obino, muito obrigada pela audiência que mandaram mensagem aqui, que estão nos ouvindo. O doutor Jerônimo Terra Rolim aqui. Jerônimo, beijo. Beijo pro Tretas, o gente. Alberto foi meu estagiário e me formei com a doutora Valentina. E a excelente presidente Anne e vizinha, abraço. Todos aí são beijo, grandes Jerônimo. amigos. Abraço, doutor. Beijo. Ok, obrigado, gente. Para encerrar aqui o nosso bate-papo com os nossos convidados, nossos representantes da subseção Canela Gramado da OAB-RS. Depois do intervalo, a gente tem um bate-papo aqui com o deputado Marcelo Crivella, falando sobre a ajuda que ele está destinando ao Rio Grande do Sul. Daqui a pouco você confere nosso GJR na Clube 885, muito mais que rádio. Clube. E a hora certa? 8h41, temperatura que está nesse momento em 12 graus. Muito mais Clube 885. Conteúdo, música, podcast, YouTube, Instagram, blog, site, app, vídeo, foto, texto, entrevista e informação. Clube 885. Muito mais que rádio. Credibilidade, confiança e transparência. Com estes pilares, a Realiza Negócios Imobiliários fincou sua bandeira há 28 anos na região. Comprometidos com os desejos dos clientes, procuramos sempre as melhores negociações. Com gestão total dos processos de compra e venda de imóveis, a Realiza possui uma equipe atualizada em relação ao momento do mercado e com isso tem as melhores soluções para você. Vem conversar conosco e conhecer nosso novo espaço no centro de Canela. Realiza Negócios Imobiliários, conectando expectativas e entregando sonhos. O RISUL é ponto de coleta de doações para as vítimas das chuvas. As lojas das regiões Metropolitana, Vale dos Sinos, Vale do Paranhana e Serra Gaúcha estão recebendo doações de produtos de higiene, limpeza e alimentos não perecíveis. Importante, evite comprar volumes excessivos para uso pessoal. Com consciência e solidariedade, vamos vencer esse momento juntos. Para mais informações sobre como ajudar, acesse o Instagram, @RISUL.
Tênis, sapatos, sapatilhas, mocassins, sandálias e chinelos das marcas Usaflex, Piccadilly, Boteiro, Pegada, Olímpicos, Skechers, camisetas e bermudas Hering e muito mais. Muitas ofertas especiais esperando por você. Loja do Sim, você conhece, você confia. Na Júlio 46, no centro de Canela. Não importa o tamanho da sua empresa. Com a Cipag, a maquininha de cartão do Cicobi, você pode alavancar ainda mais os seus negócios. A Cipag não tem taxa de adesão, aceita as principais bandeiras do mercado e permite que você receba suas vendas em até um dia útil. Fale com uma agência Cicobi Maxi Crédito e seja um credenciado Cipag. Para cada negócio, uma Cipag ideal. Cicobi Maxi Crédito. Qual destino habita os seus sonhos? A Broker Viagens ajuda você a realizar. Europa é o que você quer? Ou quem sabe Disney, Dubai? As Américas têm o seu coração e o nosso Brasil? Você diz o destino e nós planejamos o roteiro, seja nacional ou internacional. Passagens aéreas, hospedagem e passeios. Broker Viagens. Chama no WhatsApp 54981238047 ou venha nos visitar. Borges de Medeiros 851, Centro de Canela. Broker Viagens, para você, o mundo. Você já parou para pensar como os sabores nos transportam no tempo? Na Rhodes Gastronomia Afetiva te oferecemos não apenas receitas, mas memórias que aquecem o coração. Aquele lanche que relembra a infância ou aquele prato que lembra um momento único da sua vida, tudo isso com a qualidade Rhodes. Estamos te esperando de segunda a sábado com refeições para qualquer hora do teu dia, em um espaço lindo e cheio de delícias bem perto do centro. Rhodes Gastronomia Afetiva, sua rotina muito mais saborosa. Sua reforma ou obra merecem ser acompanhados com profissionalismo e responsabilidade. A arquiteta Ariane Boschi desenvolve projetos de interiores residenciais, interiores comerciais e projetos arquitetônicos. Invista no seu sonho. Ariane Boschi Arquiteta. Ideias inovadoras para o seu estilo. Queijos premiados, embutidos importados, pastas genuinamente italianas, azeites com a nossa assinatura e diversos itens para você deixar suas receitas ainda mais encantadoras. O Empório do Spatio Hart te aguarda para despertar o chefe que existe em você. Tudo isso acompanhado de uma linha de vinhos e espumantes maravilhosa. Vem conhecer o mix do Spatio Hart Gramado, na Rua João Petri, bem no centro da cidade. A Best Filmes utiliza tecnologia de ponta para aplicação de películas. Você não precisa mais deixar seus vidros fechados após a instalação. E suas linhas do desembaçador agora ficam intactas. Quer saber mais? Siga @Best Filmes Gramado no Instagram. Participe da 64ª Romaria de Caravaggio de Canela, neste mês de maio. Dia 25, Romaria motorizada e de ciclistas às 9 horas. Dia 26, Romaria a pé, às 8 horas, toda saindo da Igreja Matriz. Neste momento, precisamos nos unir em oração. Na chegada das Romarias, missa campal e para o almoço, farta gastronomia. A Romaria de Caravaggio é uma realização da paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Canela.